Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos. Tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. E senti a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar. E se sentes tua presença, porque hoje não cantar? Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e não importa a distância, Ele vai te alcançar. Você que está aqui no canal Em Comum, um espaço de pessoas comuns, unidas por um propósito em comum e buscando uma existência em comum. Muito obrigada por estarmos aqui todos nós juntos e continuarmos aqui com todos os nossos estudos. Está comigo aqui hoje o pastor Lucas Valauer. A tribuna novamente é vossa, pastor. Mas escuta, me fala aqui uma coisa. Nós já estamos aí partindo para um terceiro estudo. E nesses 2 estudos que nós
fizemos, a cabeça virou assim um tubo de ensaio, de fervilhões, de informações, de conteúdos. E hoje o assunto é sobre nome, pastor. Sim, terceiro mandamento. Como que eu vou colocar nome dentro de um conteúdo atual, abrangendo também situações bíblicas? Vamos lá. Lembra que a gente já fez essa caminhada nos outros 2 estudos, e se você ainda não viu, está chegando de paraquedas aqui pela primeira vez, a gente recomenda você a voltar e começar no primeiro mandamento, porque a gente estrutura bem ali qual é o contexto daquele povo que sai do Egito, que chega até o Sinai, e a gente vai passeando por cada um desses mandamentos, trazendo um pouco de estrutura contextual, histórica, cultural, e isso é elementar, é básico para a gente poder compreender a essência do mandamento, que é o que a gente está se propondo a fazer aqui. A gente não quer ficar numa repetição, então eu te convido, agora, dá o pause aí, se você está chegando pela primeira vez, no primeiro estudo, na primeira vez que você chega no canal Em Comum e está chegando agora nesse aqui, então dá um pause, volta lá no primeiro mandamento, porque eu tenho certeza que você vai chegar depois aqui com muito mais bagagem. E a bagagem que a gente chega aqui, lembra, é um povo com mentalidade escrava, rico, mas que tem um propósito, tem um Deus que está conduzindo eles. E Deus traz agora no terceiro mandamento algo que para eles é um tanto quanto estranho. Porque até aquele momento eles saem do Egito, dentro de uma religiosidade prática, ritualística, onde falar o nome era até mesmo dar importância para aquele Deus. Eu sou um cultuador do Deus Nut, Hathor, Ra, Amon, enfim. Então, falar o nome era quase como algo importante. Mas Deus diz o seguinte: não usarás o nome do teu Deus em vão. Tá. E aí a gente precisa entender um pouquinho o que é essa questão do nome, né? É isso que eu queria estar falando contigo, porque aí tu me fala que naquela época eu sou adorador do Deus Nut. Eu sou adorador do Deus X. E hoje, o que nós vemos é a banalização, inclusive, do Deus que nós cultuamos e que nós adoramos. É muito comum nós vermos aí em programas televisivos, ou então até mesmo entre nós, a banalização desse nome. Pastor, explica essa questão dentro do contexto bíblico e dentro do contexto social. Perfeito. Eu sempre digo que esse mandamento ele foi tão mal compreendido que ele é pequeno demais dentro da sua importância. Porque se a gente realmente se preocupar, se a gente fala o nome de Deus numa piada, numa conversa informal, quando a gente desabafa em uma situação, se é só isso o mandamento, ele limita, ele coloca o mandamento numa pequenez muito grande, acho que até uma dicotomia, mas que faz parte. Né? Então, pensa o seguinte, você sabe qual é o significado do seu nome, Raquel? Eu sei, Lucas. Sabe? Conta pra gente um pouquinho do teu significado do nome. Vamos lá. O meu nome, inclusive, a forma como é escrita, tá? Que é com Raquel com QU. É um nome hebraico, de origem hebraica. E tem ali na sua ramificação a mais pura, a mais mansa, a mais passiva que as ovelhas. Mas e quando você vai estudar, porque eu não sou calma, nem mansa, nem passiva, né? Mas quando você vai estudar essa ovelha, é a ovelha que precisa de alguém para estar cuidando. É a ovelha que está precisando de alguém para ir dentro de um caminho. E tem tudo a ver com o que eu sou. Que legal, que legal. E sabe que essa situação do nome, ela é uma situação muito especial dentro do contexto da Bíblia. A Bíblia tem diversas histórias. Até a história do meu nome é algo interessante também. A minha mãe, eu sou o terceiro filho da minha mãe. E a minha mãe colocou o nome de Lucas porque ela tinha o desejo no coração que o filho dela fosse médico.
E existe uma cultura falando que Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, ele era médico, historiador, advogado. Eu podia ter enveredado por vários lugares, Não, né? mas peraí, como que chama sua mãe? Carla. Dona Carla. Este homem é um médico da alma. Sem Então dúvida. ele não deixou de cumprir o seu sonho, ok? Alguns anos depois que eu escolhi fazer teologia e tudo mais, a minha mãe caiu em si, né? A minha mãe foi aquela mãe que tipo ficava cutucando a gente nos vestibulares. Vai, faz medicina, faz isso. E, né, e os vestibulares que eu fiz antes de fazer teologia foi só para administração, né? Então, assim, e o nome Lucas, ele é um nome latino, né? E tem esse peso latino para luz, né? O significado de luz. Eu acho isso muito... lógico, o nome Lucas, ele é um nome tão popularmente utilizado em várias culturas, que depende muito de onde você está tirando esse significado, né? Do latim ou do grego, ou se você quiser, existem línguas mais recentes, né? O eslavo, por exemplo, eu sei que tem um significado, Lucas, né? E no eslavo tem um outro significado, mas eu acho interessante essa aplicação da luz, né? De ser uma luz, de estar num ambiente onde precisa de luz. E eu acho que isso é um ponto que toca para mim no significado do meu nome. E veja, o seu nome tem um significado especial de falar ali daquela pessoa que busca a condução, a guia, né? O meu nome tem um significado. Nomes têm significados. Nomes têm histórias, eles falam de histórias. Por mais que eu nasci, minha mãe não sabia o que eu ia fazer, querendo ou não, a gente busca nesse significado uma relação, uma conexão com a nossa história. Mas, pastor, nome tem valor. Valor. Dentro da nossa sociedade atual, você não costuma fazer negócio. Aliás, você não faz negócio se o seu nome não estiver pleno. Então, quando você vai comprar, vai alugar ou vai empreender um negócio, a primeira coisa que se faz é a avaliação do score do seu nome. Então, é o teu nome e mais um código, que nós chamamos aqui de CPF. Né? Então, você não tem procedibilidade de negociação alguma se você não tiver com o seu nome sujo na praça. Sim, exatamente. E se a gente perceber, para a nossa sociedade, ainda que a gente esteja vivendo um tempo mais de tecnologia e tudo mais, o tal do fio do bigode, da palavra, está vinculado ao teu nome, de onde você veio, quem você é. Então, assim, essa história, esse peso do nome é algo que, desde o tempo bíblico, desde o tempo lá, dos tempos de Abraão, de Isaac, de Jacó, passando por Cristo e chegando até nós, nome tem um peso muito grande. E até mesmo a questão do Antigo Oriente Médio pesa ainda mais essa questão do nome. Mais uma... antes de nós entrarmos aí no contexto dessa importância, não apenas no Oriente Médio, que é extremamente pesada a questão, muito, muito intrínseca, e na sociedade atual, aqui no Brasil, nós temos uma legislação, pastor, onde nós podemos trocar o nome. O artigo 5º da Lei de Registros, parágrafo 1º da Lei de Registros da parte notarial, você pode trocar o seu nome se esse seu nome for muito chulo ou te trazer vergonha. Inclusive, atualmente, os filhos que os pais não cuidam corretamente, ele pode suprimir esse nome do pai biológico e trocar pelo pai social. Por quê? Porque ele quer um nome daquilo que representa a realidade da vida dele, daquilo que faz sentido na vida dele. Porque tem a ver com a história. E é aí que a gente entra no que isso representava lá no Oriente Médio. Sim. Ou representa. Representa ainda hoje. Hoje como você falou, né, é muito intrínseco essa cultura do nome, da história. E a gente tem na Bíblia histórias muito interessantes falando sobre nomes. E eu quero primeiro falar sobre a história de Abraão, porque é uma história muito legal, né? Que Abraão, ele, antes de se chamar Abraão, era Abrão. Não muda muito. Muda muito, porque são duas letras que mudam no original, né? No hebraico. Só que essas duas letras, elas fazem com que o nome seja traduzido de uma forma diferente. E o pai
né, o Abraão, que sai da terra da sua parentela e tudo mais, ele sai Abrão, e o significado do seu nome, alguns ainda vão um pouquinho longe, eu acho que é um pouco de exagero, mas eu acho interessante esse exagero, que dizem que no aramaico, Abrão pode significar errante. E olha que interessante, ele sai da parentela dele, e Deus diz assim, eu vou te mostrar uma terra, mas Deus não fala para ele onde é que é a terra. Ele sai inicialmente da terra sem saber para onde ele vai, ele sai errante. Né? Mas assim, o significado do nome de Abraão é transferido, é trocado, quando Deus dá uma promessa para ele, de mudar a sua história. Então, a sua história até agora é assim, mas eu vou mudar a sua história. Então, eu vou trocar o seu nome. E o seu nome vai se chamar Abraham. Ab, pai. Abba, papai, papaizinho. Ab, pai. Raam, povo ou nação. Então, pai de nações, pai de povo. Então, Deus diz o seguinte, eu vou mudar a sua história e você vai ter um novo nome que simboliza a tua história. A tua história vai ser de um pai de nações. E Abraão diz o seguinte, eu já estou velho, meu querido. Deus, sabe, não tem como que eu nem filho tenho. E Deus diz, não, vai acontecer. Ele já tinha tomado aquela decisão errada, né, de tomar o filho, de tomar a sua escrava, Agar, né, e se casar com ela, porque querendo ou não, era um casamento, né, e não foi só deitar-se com Agar, porque o relacionamento que ele tem contínuo depois, e o ciúme de Sara denota que foi, né, mais um casamento. Só que em um determinado momento, Deus diz o seguinte, olha, deixa a Agar, a sua esposa, ir embora, eu vou cuidar dela, porque o que tu fez foi errado, e essa é a consequência. Eu acho muito legal que assim, essa história, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, Deus foi cruel com Agar e com Ismael. Só que Deus cuidou sempre. Olha o contexto lá de todo o deserto. Exato. Que ela passou e o que representa a nação. Quando tu vai lá para aquela região, Agar é um símbolo de uma mulher que deu origem a tudo. Sim. E Ismael, como caçador, né, porque mostra que ele tinha habilidade de caçador. Sim. E tudo mais. E ele vai ser um peregrino, né, um homem assim que enfrenta intempérie, que enfrenta, sabe, as mudanças. Ele é um homem abençoado por Deus, cuidado por Deus, e eu acho incrível isso. A história ali é de Deus dizendo o seguinte, eu não sou pai de um único povo, eu não sou pai de uma única nação, ainda que eu tenha escolhido você como pai da nação. E eu acho isso fantástico, a gente perde esses detalhes, essas nuances da Bíblia, sabe? E eu acho, ali fica meio que um resquício, não é tão claro, por isso que eu estou falando que é um achismo, é uma opinião, mas ali quando Deus diz o seguinte, agora você vai ser pai de nação, mas vai ser de Sara, eu creio que Deus está fortalecendo a imagem feminina, porque assim, se você for ver, na construção de história patriarcal, machista, querendo ou não, a mulher sempre era culpada de existir ali uma infertilidade, né? De não existir a prole. Só que muitas vezes, a gente sabe, isso não independe do homem ou da mulher, isso pode ser até mesmo a união dos dois, né? De que a acidez do corpo de um não mata, né? Torna impossível, ou pelo menos quase, é muito difícil, a reprodução e tudo mais. Então, o que Deus faz ali é fortalecer a imagem de Sara, da mulher, com a tua mulher, com essa mulher, sabe? E eu acho isso muito legal e a gente tem várias nuances. Eu tenho muita vontade de fazer uma série, uma temporada, só falando sobre o feminino que a gente nunca viu. Eu acho que ia ser uma série assim, fantástico. E isso daí também você tira todo aquele ar onde é implantado, e algumas culturas possuem, né, de que Deus era misógino. Sim. E nunca foi. Sim. Tanto que quando ele olha para Eva, ele fala o seguinte, você que vai gerar o meu libertador. Sim.
né? E aí ele vê em outras mulheres e gera situações assim, onde essa mulher é a portadora da vida, é a portadora da luz de homens e mulheres que fizeram a diferença. Então, É que a Bíblia não é ditada, né? A Bíblia, ela é inspirada. Sim. E a linguagem humana, ela pode ser misógina, pode ser machista, ela pode ser frágil diante do conteúdo da conteúdo época. da época e também diante de um Deus tremendo que é um objeto de constante descoberta para nós, né? Então, mas ainda assim existem histórias onde Deus realmente pontua ali grandes transformações a partir de mulheres, e mulheres sendo grandes líderes, e é uma ruptura cultural do seu tempo. Pode não parecer para nós hoje, olhando num anacronismo lá para o passado, dizendo o seguinte, não, é muito pouco, mas para o seu tempo... Era o máximo. Era o máximo, exatamente. Então, eu acho muito legal aquele momento em que Deus diz, não, você vai ser pai de nações, e você não vai ser pai de nações com qualquer pessoa, não, você vai ser com Sara. E eles têm um filho. E aí você pode pensar o seguinte, aonde que está o cumprimento dessa promessa? Mas Deus nunca disse que ele ia ter uma prole muito grande, mas que ele seria o pai da nação, da formação. E é muito legal isso, né? Porque você vê Deus mudando tanto a história quanto o nome, e o nome correspondendo a essa história. Outra bem legal, falando de patriarcas, porque eu acho que a gente já está nesse contexto aqui, é interessante a gente pontuar, é a história de Jacó. Que boa parte das pessoas entendem erroneamente que o nome Jacó significa enganador, e não. Jacó, ou Yaakov, né, é um nome muito parecido com Yakev, né? Pode não parecer assim para nós, mas o formato da língua hebraica, quando pronuncia Kov, Yakev, fica muito próximo, e esse nome Yaakov significa calcanhar. E eles deram o nome de Jacó, porque ele saiu do ventre da mãe agarrado no pé de Esaú. Eram gêmeos. Eram gêmeos. E Esaú, deu-se o nome de Esaú, porque o nome Esaú significa pelos, porque ele nasceu já cabeludo. Os meus 2 filhos, deixa eu te contar isso. Os meus 2 filhos, a Laura e o Liam, até 1 ano de idade, não tinham cabelo. Eram carequinhas. E assim, é uma situação muito engraçada, porque... principalmente para a gente dentro do contexto, né, para aqueles que estão ouvindo ou estão acompanhando, a gente não tem o costume de furar a orelha, de colocar ali muito adorno e tudo mais. Então, assim, os meus filhos até 1 ano, era menino, menina, era só sabendo o nome mesmo, né, só falando. E assim, o meu filho sofreu um pouquinho mais. Sofreu não, eu não acho que ele sofreu. Mas a gente nunca foi apegado com essa questão de cor. Então, os bores, as roupas da Laura que tinham rosa ou qualquer coisa assim. Tava tudo ele bem. Usou tudo. Perfeito. Ele usou tudo com lacinho, com bichinho isso e aquele. Porque, assim, a criança não sabe lá qual é a cor, E tá o que tudo faz. em ordem. Tá tudo certo, entende? Então, mas eles nasceram carecas, sem cabelo, sem muito pelo. E Esaú nasceu já peludo, então o nome era Esaú, e Jacó nasceu agarrado no pé do irmão. Jacó. Só que eles cresceram e você sabe como é que é crescer com um irmão, você sabe como é que irmão lida, e chacota, e bullying e tudo mais. Rolou então um bullying, pastor? Com certeza. Então eu posso falar nas minhas palestras de bullying que o primeiro bullying a gente joga, aliás, o primeiro acho que foi lá de Caim e Abel, mas um segundo bem marcante esteve lá na casa de Jacó. Com certeza. É isso? Porque no final das contas, a Bíblia deixa claro, se você prestar atenção lá em Gênesis, diz que quem chama Jacó de enganador é o irmão. É o irmão. E ele muito provavelmente faz esse trocadilho. Lá vem Yaakov, Yakev. Lá vem Jacó, o Yakev. O Yakev. Lá vem o calcanhar, que é o enganador. Lá vem o meu irmão enganador. Então, assim, é um diálogo muito interessante, porque você já vê que um está cutucando o outro. Só que a conversa não é pesada ali. Tanto que Jacó diz o seguinte, aqui, ó, eu trouxe caça, eu estou aqui de... Né? Quer dizer, desculpa, Esaú fala, eu trouxe a caça e tal. E Jacó diz, que grande coisa você trouxe a caça. Eu estou com uma lentilha aqui, ó, acabei de fazer. Ele, qual é que é, ô filhinho da mamãe? Está sempre na cozinha e tal, né? Cuidando das coisas.
me dá, tá bom esse cheiro aí, me dá um pouco. Então, a conversa foi muito tranquila, mas era na chacota, era no bullying, era... Só que, eu vou falar uma coisa aqui, se minha mãe estiver ouvindo, ela que me perdoe, Dona né? Carla. Mas assim, a minha mãe, ela teve uma educação muito roots, assim, sabe, raiz. E a minha mãe fazia um bullying comigo, que era dizer que eu não era filho dela, que eu tinha vindo do lixo. Não, Dona Carla! E aí só que virou uma brincadeira. Os meus irmãos, quando queriam me cutucar, também falavam, mas você veio do lixo e tudo mais. E você sabe, terceiro filho, o primeiro filho tem albo, tem isso, tem pezinho, tem não sei o quê. O segundo tem até mais uma coisinha. O terceiro, se tiver enfiando a cabeça, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, assim, aí pegavam isso. Não, eu nem tenho registro de você saindo do hospital. Você veio do lixo e tudo mais. Só que, por mais que a gente fale assim de brincadeira, e eu sabia, hoje eu sei muito claro que era brincadeira, mas eu lembro de momentos em que eu ficava muito frustrado, triste, chorando e tal. E eu sei, né, a sociedade é cruel e o coração da humanidade é cruel. Então, até os meus irmãos, o meu irmão do meio, às vezes ele se aproveitava, né, via o irmão chorando para cutucar mesmo, lixo e tal, né. Só que quando eu fui para o ensino médio, eu vim aqui fazer ensino médio no NASP, tive 6 meses aqui no NASP, e eu fiz amizade com a galera da faculdade. Eu sempre fui muito assim, expansivo e tal, e eu fiz amizade com o pessoal da faculdade, e era um pessoal que era conhecido como os lixões. E eu era o mascote, porque eu era ali da galera do ensino médio, eles eram da faculdade, eu comia junto com eles na mesa e tal, e eles me chamavam de lixinho. O lixinho! E aí o do lixo que veio lá de casa, se transformou de maneira carinhosa, o lixinho. E hoje eu tenho 4 amigos, eles são meus padrinhos e madrinhas de casamento, e a gente tem amizade até hoje, e o nosso grupo no WhatsApp é Os Lixões. Os Lixões. E eles me chamam de lixinho até hoje. Então, assim, é muito interessante como as coisas se ressignificam, a história muda. E para Jacó, a história não foi tão assim. Ele carregou aquele peso. E aí o enganador acabou enganando mesmo. E enganando agora, ele foge, ele vaza, porque ele enganou de uma maneira muito assim, pesada para a cultura daquele tempo, e ele foge. E Deus trabalha de uma forma muito... Eu não acho que Deus conduziu ele para ser enganado, mas eu acho que Deus estava sempre no caminho com ele para ensinar as coisas, e ensinou para ele quando foi enganado por Labão, seu tio. Porque ele enganou seu irmão, mas foi enganado depois pelo seu tio. E sabe uma coisa interessante? Curiosidades que eu sempre gosto de trazer, né? Se você prestar bem atenção na leitura da história de Jacó lá com Labão, diz que ele trabalhou durante 7 anos para casar com Raquel e recebeu Lia. E normalmente a gente acha que depois ele trabalhou mesmo mais 7 anos, e que só no final do período desses 7 anos ele casou com Lia. Ou seja, ele passou 7 anos casado com Raquel, né? Ele passou 7 anos casado com Lia e depois casou com Raquel. Isso. Não. No final da festa, quando ele, passou, porque as festas eram regadas, né? E não era só de um dia. Não era só de um dia. Então, depois que ele percebeu o que aconteceu, ele reclama com Labão. O que é isso que você me fez? Me dá minha mulher. Então, ele vai reivindicar, ele vai executar a sua obrigação. Só que Labão diz, eu te dou, mas você trabalha mais 7 anos. Ele disse, não tem problema, eu trabalho. Mas eu quero. Mas ele já fica com Raquel. Isso é legal. Então, ele já usufruiu da posse de Raquel naquele momento. Não foram, então, 14 anos? Gente, muda tudo. A linguagem, só para o pessoal não achar que a gente corrobora com essa linguagem. Não. Ele teve o direito de ter a companhia. O direito de, isso. E a mulher, Raquel, como sua mulher, né? E o ponto é que ele trabalha depois de 7 anos, vinculado todo o fruto do seu trabalho, dando para Labão. Então, ele não tem fruto. Porém, termina esses 7 anos e ele quer, agora, e Labão continua enganando ele. Então, olha só, o enganador continuou sendo enganado durante muito tempo. Até que Deus diz o seguinte, eu vou te ajudar. E Deus se intromete. E Deus multiplica, porque Labão tenta enganar, mas Deus multiplica o rebanho de Jacó, e Jacó se torna rico, sai e volta. E na volta, ele já tem filhos com Raquel, com Lia. E ele está na volta, e perto do Jaboque, que era ali um vale, perto ali de um rio, ele divide a sua família, preocupado. Olha só, ele já é um pai assim,
já é um homem de família, mas nitidamente não é um bom pai. É. Porque o que acontece? Ele divide a família porque ele é um homem de família, a honra dele está na família, o nome dele precisa ser levado pelo legado e tudo mais. Ele é um homem de família, mas ele não é um bom pai. Por que eu falo isso? Porque ele divide a família vai para um lugar seguro e ele vai se encontrar com o seu irmão. Porém, antes de se encontrar com o seu irmão, Deus aparece para ele e muda o nome dele e diz o seguinte: eu vou mudar a tua história. Chega de você ser calcanhar e ficar pensando que você é enganador. Você vai ser agora Israel. Israel significa lutou com Deus. Aliás, antes disso, ele luta, né? Ele luta, que é difícil a gente dizer se há uma luta corpórea, física, ou uma luta, ou uma luta emocional. Ali de, tipo assim, de confronto. Tu me trouxe até aqui, tu fez tudo isso, você estava aqui do meu lado, você tá como o jogador do xadrez ou não? O que acontece aqui? E eu acho que todo mundo já passou por isso. Por essa luta mental com Deus, essa angústia de questionar, e aí, você está no controle ou não está? E eu acho que Jacó entra ali naquele momento onde Deus diz o seguinte: meu amigo, você vai mudar o nome, eu vou mudar a tua história. Só que as coisas não mudam da hora para o dia. Israel não se torna Israel da hora para o dia. Jacó ainda vive, o Israel novo ainda vive à sombra do seu nome Jacó, do enganador. E como eu falei, ele foi um mau pai porque a gente percebe que os irmãos fazem com José, certo? A projeção do bullying que ele recebeu na infância, ele projeta esse bullying também na constituição da sua família, Não onde ele faz certeza, predileções. Mas ele faz uma predileção. Ele faz predileções. Porque ele também viveu isso na casa Sim. dele, onde a mãe preferia um e o pai preferia Sim. outro, né? Então, assim, ele tem uma preferência pelo filho da mulher que ele ama, que era o filho de Raquel, Sim, que era José. José. Os outros eram filhos das escravas e de Lia. E isso fica muito marcado na divisão da família. Porém, pulando muito, porque a gente já falou um pouquinho sobre isso em outra temporada, a história de José é muito linda justamente porque José retorna a encontrar com a sua família e vê outra família. E aí Israel já é Israel. Israel já conduziu os filhos para serem outro tipo de filho. Que os filhos de Jacó não protegeram José e o venderam, mas os filhos de Israel protegem Benjamim. E dão a vida por Benjamim. Então é muito legal isso, essas nuances, nome, história, caráter. Tá, mas a gente está falando do terceiro mandamento, isso, né? E aí? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando a gente entende o que é nome e a gente vê que é história, caráter, a gente transpõe isso para a essência do mandamento, entendendo: não usa a história de Deus na tua vida em vão. Não usa o caráter de Deus na tua vida em vão. Sensacional. E aí é outro peso. Porque se eu chutar a quina da cama com o minguinho e falar: ai meu Deus do céu, Deus não vai tomar isso como usar o nome dele em vão. Agora, quando você vive uma vida de duas caras, de dois sentidos, onde você é uma pessoa fora da sua família, mas dentro da sua família você é o carrasco, você é a pessoa negativa, você é a pessoa que suga, aí você não está: ah não, mas eu tenho traumas, eu tenho dificuldades, o meu pai foi assim comigo. Pois é, todo mundo tem traumas, mas Deus é o transformador de histórias. Ok. Deus é aquele que tem capacidade de transformar a tua história. E se você conhece a Deus, se você teve a oportunidade de conhecer a Deus, se você ainda está nessa busca de saber quem Deus é, deixa eu te dizer, não importa a tua história até aqui, porque Deus é o transformador de histórias. O caráter de Deus, ele é tão potente que ele pode transformar o teu caráter. Sabe, personalidade e caráter são coisas diferentes. Personalidade é quem Deus te fez. Caráter é como você usa o que Deus fez em você. Eu sou uma pessoa brincalhona. Se eu usar desse meu bom humor para fazer vocês rirem, eu estou usando um bom caráter da minha personalidade. Agora, se eu usar desse meu bom humor, desse meu jogo de cintura para fazer os outros rirem de alguém ou de você, então eu estou usando o meu mau caráter da minha personalidade. Deus é um caráter perfeito para que você use bem a sua personalidade. Porque você pode ter sido criado, você pode ter vivido
de uma maneira difícil, sendo atribulado, com dificuldades, mas Deus é o transformador de histórias. E Deus é aquele que faz do teu caráter, da tua personalidade, um bom uso para o caráter. Por isso eu te falo, não use mais de desculpa ou de muleta a tua história. Porque assim como Jacó, assim como Abraão, Deus tem poder para transformar a tua história. O terceiro mandamento fala de um Deus que tem zelo não pelo seu nome, mas pela história dele, pelo caráter dele. E ele está dizendo para você, eu sou o teu Deus. Você já começou a descobrir a Deus? Primeiro mandamento. Porque se você tem descoberto Deus, Deus te fala hoje, eu sou aquele que transforma a tua história. Usa bem a história que a gente está construindo. Usa bem o caráter que eu estou te dando. Porque eu tenho certeza que quando você perceber, o seu nome, a sua história e o seu caráter terão um novo sentido. Que Deus te abençoe. Que você possa agora ser levado por esta música. Porque esta música vai te apresentar um Deus da história, da sua história. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, se o emprego não vingar,
mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã